Olá, amigos. Vamos continuar com o nosso estudo do livro de Daniel, do profeta Daniel. Esta porção de hoje tem aqui muito conteúdo, por isso eu vou tentando avançar rapidamente e centrar-me mais nos pormenores que eu considero mais importante. Não vou analisar tudo, só, portanto, aqueles pormenores que eu considero relevantes. E vamos já avançar, relembrando. Daniel tinha então o dom de interpretar sonhos, ele tinha revelação, muitas vezes também enquanto dormia, tinha revelação nos seus sonhos de coisas que Deus lhe queria mostrar. Vamos ver isso ao longo do livro de Daniel. Nenhum dos outros sábios da Babilónia conseguia dizer ao rei Nabucodonosor o que é que ele tinha sonhado e também a interpretação, claro, mas o grande problema era saber o que é que o rei tinha sonhado. Então, Daniel teve esta revelação e então ele agora vai ao rei contar a revelação dele para que também não só ele, os amigos e todos os outros sábios do reino não morressem. Vamos começar então a ler agora, a partir do versículo 25. Arioque apressou-se a fazer Daniel comparecer diante do rei, ao qual disse: Encontrei entre os deportados de Judá um homem que dará ao rei a interpretação desejada. Dirigiu-se o rei a Daniel, que tinha o nome de Baltasar. És realmente capaz de dar-me a conhecer o sonho que eu tive e a sua interpretação? Em resposta, diante do rei, Daniel falou: O mistério que o rei procura desvendar, nem os sábios, nem os adivinhos, nem os magos, nem os astrólogos podem dá-lo a conhecer ao rei. Então está aqui o nome, Daniel, que vinha com o nome Daniel, teve o seu nome mudado, ele e os seus amigos, para outros nomes, como vimos logo no capítulo 1, que aqui está Baltasar, mas noutras versões estará de outra forma. Mas tem aqui o nome Daniel e este nome, só para quem não viu, logo no capítulo 1, ele era chamado por outro nome, que vinha de Bel, que era um deus da Babilónia. E então Daniel foi ao rei e diz-lhe que este mistério que havia ali, nem os sábios, nem os adivinhos, nem os magos, nem os astrólogos, era aquela gente toda que estava ali à volta do rei, que não eram seguidores de Deus, eram daquelas religiões da Babilónia, da religião do mistério, muitos adivinhos que faziam todo o tipo de coisas que eram contrários à lei de Deus. Continua Daniel. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios e que dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua mente sobre o teu leito, ei-los aqui. Enquanto estavas sobre o teu leito, ó rei, acorriam-te os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro, e aquele que revela os mistérios te deu a conhecer o que deve acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi desvendado, não porque eu tenha mais sabedoria que os outros viventes, mas para se manifestar ao rei a sua interpretação, a fim de que possas conhecer os pensamentos do teu coração. Então diz aqui Daniel que que revela os mistérios, deu a conhecer ao rei o que deve acontecer no fim dos dias. E é este pormenor, o fim dos dias, o fim dos tempos. Depois, Daniel aqui no final do texto mostra como ele era um profeta de Deus e dava a glória a Deus. Era um profeta humilde. O profeta verdadeiro é humilde. Não tira proveito pessoal, não vende a profecia, é humilde e dá a glória a Deus. Vamos continuar. Este dom do Daniel era algo que Deus lhe tinha dado, era o dom. Se estão lembrados, os amigos também eram inteligentes e sábios, e o Daniel tinha este dom de receber a revelação através dos sonhos. E foi quando ele também estava a sonhar que teve a revelação. E ele tinha a capacidade de interpretar sonhos de outros. Era o dom dele. Eu aqui escrevi que o verdadeiro profeta é humilde e não busca proveito próprio, como eu já disse. Continuando o texto,
Tiveste, ó rei, uma visão. Era uma estátua enorme, extremamente brilhante. A estátua erguia-se diante de ti de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, de prata era o seu peito e os seus braços, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés, parte de ferro e parte de argila. Estavas olhando quando uma pedra, sem intervenção de mão humana, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro e argila. E os triturou. Então se pulverizaram ao mesmo tempo o ferro e a argila, o bronze, a prata e o ouro, tornando-se iguais à palha miúda na eira de verão. O vento os levou sem deixarem traço algum. E a pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha que ocupou a terra inteira. Vamos avançar. Tal foi o sonho e agora exporemos a sua interpretação. Diante do rei, tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a honra, em cujas mãos ele entregou, onde quer que habitem os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, fazendo-te soberano deles todos. És tu que és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e depois ainda um terceiro reino, de bronze, que dominará a terra inteira. Haverá ainda um quarto reino, forte como o ferro, e como o ferro que reduz tudo a pó e tudo esmaga. Como o ferro que tritura, este reduzirá a pó e triturará todos aqueles. Então, esta é a estátua que estava no sonho do rei Nabucodonosor. Daniel agora aqui já deu a interpretação do sonho, não só descreveu o sonho em si, que era aquilo que os outros lá na corte do rei não foram capazes, mas agora começa ele a dar a interpretação. Então, o Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, e isto é que é muito importante o pormenor, que destruiu Jerusalém, destruiu o templo, interrompeu ali uma sequência de eventos, e agora Judá está no cativeiro babilónico, já não está lá mais na terra, até aquela tal terra prometida. Este império, que era o Império da Babilónia, é representado aqui na estátua pela cabeça de ouro. E Daniel diz: tu, rei, que és soberano sobre muitos reinos, és esta cabeça. Mas depois desta cabeça virá outro reino, também um grande império, tudo sempre a uma escala mais global, não é ali uma naçãozinha única, isolada, e com sempre influência sobre Jerusalém, que é o centro da profecia bíblica. Então, a seguir a Nabucodonosor virá o reino que é de prata, que são os Medo-Persas, que vêm a seguir a Nabucodonosor, têm ali uns sucessores, mas depois é o império que vem a seguir. A seguir vem outro império, também grande, também com influência global, que é esta área de bronze, a Grécia. A seguir vem o reino, que são as pernas de ferro. Há uma altura que o Império Romano, porque representa aqui Roma, este Império Romano divide-se em Ocidente e Oriente, então as pernas representam aqui este Império Romano. E depois, no final, há aqui um império que é descrito aqui com algumas características que já vamos ler mais à frente. Este império final será aquele que vai receber a pedra que destrói depois todos os impérios e é um império, um reino eterno que não será abalado. Vamos continuar. Daniel agora vai continuar a explicar e já vamos ver alguns pormenores. Os pés que viste, parte de argila, de oleiro e parte de ferro, designam um reino que será dividido. Haverá nele parte da solidez do ferro, uma vez que viste ferro misturado à argila de oleiro. Como os pés são parcialmente de ferro e parcialmente de argila de oleiro, assim esse reino será parcialmente forte também e parcialmente fraco. O facto de teres visto ferro misturado à argila de oleiro indica que eles se misturarão por casamentos, mas não se fundirão
um com o outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. No tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo, esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Então, a revelação que este rei Nabucodonosor teve é que ele fazia parte de uma sequência de reinos à escala global que teriam influência sobre a terra de Israel, sobre Jerusalém e sobre o povo, que era o povo que Deus usou para trazer o Messias e para trazer salvação à humanidade. Havia uma influência destes reinos, destes impérios à escala global, sobre aquela terra, sobre o povo, sobre o mundo em geral. E então, esta parte final, vamos voltar aqui a ver a estátua. Esta parte dos pés, estes pés, que eram em parte ferro, em parte barro, dizem respeito a este império final. E Daniel vai descrever um pouco do que é este império final. Este império final vem no final dos dias. Se lembram do contexto do Novo Testamento, quando Jesus veio, era o Império Romano que estava a dominar sobre aquela terra de Israel, a terra de Judá, onde está Jerusalém. Jerusalém é sempre este relógio profético. Então era aqui. Quando houve a destruição do templo, os judeus no ano 70 depois fugiram daquela terra e ela ficou desocupada durante muito tempo. E se nós tivermos noção que Jerusalém é o relógio profético, depois, algures no final do tempo, quando a terra voltar a ter lá o mesmo povo e quando estivermos no tempo do fim, levantar-se a outro império que terá influência ali, que terá uma influência global, que será este império de ferro e de barro. Tem alguma relação com este império romano? Por isso é que nós acreditamos, muitos de nós acreditamos que poderá vir desta União Europeia ou da região da Europa, ou da região onde era o Império Romano, mas depois tem aqui este mistério, ferro e barro. E já veremos aqui mais à frente. Diz aqui que o facto de teres visto ferro misturado à argila de oleiro indica que eles se misturarão por casamentos. Esta expressão, se misturarão por casamentos, eu já vos vou mostrar. Esta é a versão da Bíblia de Jerusalém, mas nós devemos ir sempre, quando temos dúvidas, ir conferir no original e eu já vos vou mostrar. Eu tinha dúvidas, achei isto estranho, misturarão por casamentos, e fui procurar se esta expressão estava mesmo no original, no grego, no hebraico, outras traduções, e já vamos ver isso. Eu tenho este programa, que é o Bibleworks, numa versão da mais recente que existiu. Este programa já não existe a vender, eu fiquei com uma cópia e guardo, enquanto correr no meu portátil vou mantê-la. Aqui tem o versículo 2,43, onde tem essa tal expressão que se ligaram por casamentos, que eu achei que estava estranho. Então vamos ver o que é que diz aqui em versões traduzidas e no original. Eu vou tentar mostrar-vos esta expressão aqui no grego. Tem a ver com, no grego é esta expressão, spermati, que vocês conhecem esta expressão, vem a palavra esperma, semente, e depois esta palavra aqui no grego, não sei se quem conhece grego consegue-se perceber pelas letras antropo. A última já não me lembro como é que se lê o U, se lê como S, antropos ou mas a raiz é antropos. É um dos meus objetivos de 2025, é rever o grego que eu tinha aprendido. Mas spermati e depois a palavra que vem de antropos, que é o homem. Não é? Então, não me parece que isto tenha nada a ver com casamentos. Há aqui umas outras versões de tradução. Vou ler-vos aqui esta que é uma Ferreira de Almeida corrigida fiel, que diz assim: misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um com o outro. Misturar-se-ão com semente humana. Estão a ver este spermati e antropos. E depois tem, no hebraico, vamos procurar, aqui tem duas versões do hebraico,
Se faz sentido. Pronto, aqui podem ver aqui nesta caixinha que aparece, tem uma preposição e depois tem zerach, algo assim. Zerach, não sei se estou a pronunciar bem, mas como é o A, isto, zerach, sei que é semente. Portanto, tanto no hebraico como no grego, podem ver que não está cá a falar de casamentos. Não sei onde é que eles tiraram casamentos, mas às vezes faz-se uma tradução de tradução de tradução. Teria que ver, por exemplo, na Vulgata, se a Vulgata tem lá alguma coisa onde estes depois vão se basear para fazer estas mudanças. Mas aqui, tanto no grego como no hebraico, tanto na versão da Septuaginta como no hebraico, fala em semente humana. Eu não vou aqui fazer um grande estudo sobre isto, só ficava só o vídeo sobre este versículo. Se calhar um dia pode-se vir a fazer, só que o importante saberem é que vamos continuar aqui a partir do dispositivo atual. Esta expressão aqui indica que eles se misturam por casamentos, não. Tem a ver com que se misturarão semente humana com algo e não se fundirão. Parece estranho, não é? Porque às vezes quando as coisas não estão bem traduzidas, depois vamos tentar ver a original e não percebemos bem. Eu vou avançar que eu fiz aqui um slide só para meditarmos sobre isto. O que lá está é que aqueles pés, que eram em parte de barro, em parte de ferro, é como se fosse uma semente humana que se tenta misturar com o ferro, com algo que não é humano, mas aquilo não se funde. E eu quando vi isto, depois fui à procura de uma imagem que ilustrasse. Isto fez-me lembrar estes tempos do fim que nós vivemos. Eu ouço políticos e pessoas proeminentes, como o genro do Trump, sei que há outros projetos que estão a tentar tornar o ser humano imortal, e uma das vias que eles estão a dar preferência tem a ver com a ligação do homem com a máquina. Isto fez-me lembrar tanto este texto, todo este tal transhumanismo. O genro do Trump, ainda há pouco tempo eu publiquei um vídeo onde ele dizia que achava que poderia ser esta a última geração que alguém morreu, por isso ele estava a fazer muito exercício físico, na esperança de poder haver alguma tecnologia que impedisse que ele morresse. Então, este tempo do fim é o tempo em que os homens vão procurar a eternidade, que vão procurar fundir-se com a máquina para serem eternos, mas o que me faz entender este texto é que eles não vão conseguir. É o tempo deste império final. Se forem ver o vídeo, que eu fiz sobre a Babilónia, mostra como a Babilónia existiu desde aquele tempo de Nimrod até à atualidade, em que estão a reconstruir de novo uma torre de Babel que é figurada neste mundo global, onde os homens se centram neles próprios, constroem os seus ídolos, tal como a Babilónia, que era o lugar, é sempre Babilónia, é sempre o lugar da idolatria, o lugar da abominação, o lugar da distância de Deus. Este tal tempo do fim que Deus revelou a Nabucodonosor era sobre estas coisas, que estes reinos iriam suceder. E no final viria um reino assim estranho, em que semente humana se misturaria com semente que era uma coisa antinatural, que não era humana. Aqui o barro representa sempre o homem. Adam, lá no Gênesis, Adam é uma palavra que vinha do pó da terra. Deus criou o homem do pó da terra, Adamá. E aqui surge esta semente de homem, semente de barro, que tentavam que se misturasse com este ferro, mas não conseguem. E vamos avançar. Então, este último império, o tal Quinto Império, parece aqueles mitos sobre Portugal, o Quinto Império, mas é na realidade que este Quinto Império, que é profetizado por Daniel, em parte ferro, em parte barro, não se mistura, são 10 reis, os 10 dedos representam 10 reis. E no tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Portanto, não está a falar do Império Romano na primeira vinda de Jesus, mas está a falar de um tempo do fim,
quando aquela Jerusalém, cujo tempo foi destruído, no ano 70, voltará a haver uma Jerusalém, voltará a haver um reino que influenciará o mundo. Este império, este quinto império dos 10 reis, em parte forte, em parte fraca, que haverá desunião. Daniel profetiza que neste tempo surgirá um reino que não pode ser abalado. Em Hebreus diz, visto que recebemos um reino inabalável, guardemos bem esta graça, diz lá em Hebreus 12, 28. Embora o reino que Jesus veio trazer na primeira vinda seja um reino que está dentro de nós, ele virá estabelecer o seu reino plenamente e de forma visível. Agora nós já temos o reino em parte conhecemos e em parte nós também vivemos este reino de Jesus já na terra, aqueles que o seguem, que são seus discípulos. Mas ele virá, ele será aquela pedra. O texto dizia aqui, voltando atrás, no tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo, esmagará e aniquilará todos os reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Tem a ver com a pedra. Não sei se estão lembrados aqui atrás da pedra. Estavas olhando quando uma pedra, sem intervenção de mão humana, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro e de argila, e os triturou. Então se pulverizaram ao mesmo tempo o ferro e a argila, o bronze, a prata e o ouro, tornando-se iguais à palha miúda na eira do verão. Esta pedra, Jesus é sempre a figura da pedra. Ele é a pedra de esquina, ele é a rocha. Esta pedra que vem em direção aos pés, e por causa dos pés, quando os pés são destruídos, se os pés de alguém são destruídos, tudo cai, tudo se desmorona. Lembram-se em Apocalipse, tem um versículo que diz: e os reinos deste mundo passaram. E este reino eterno virá, destruirá os reinos deste mundo, estabelecerá na terra, encherá a terra, como diz lá neste texto. Nos dias do último império, uma pedra destruirá esse império e encherá a terra, e que é a figura de Cristo, que implantará o seu reino. É isso que está aqui profetizado. Nestes dias, em parte ferro, em parte barro, quando o homem quer ser Deus, Jesus virá e destruirá os reinos deste mundo, estabelecerá o seu reino. Esta é a revelação de Nabucodonosor. E este homem, que era um homem idólatra, que não conhecia o Deus de Daniel, teve esta revelação para que ele não se engrandecesse, para que ele reconhecesse que Deus é o Deus verdadeiro e ele deveria reconhecer isso, que ele era apenas um homem. Aqui, vamos continuar a ler o texto? Foi o que pudeste ver na pedra que se destacou da montanha, sem que mão alguma o tivesse tocado, e reduziu a pó o ferro, o bronze, a argila, a prata ou o ouro. O grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho é verdadeiro, é verdadeiramente este, e digna de fé é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor prostou-se com o rosto em terra, inclinou-se diante de Daniel, ordenou que lhe oferecessem oblação e sacrifício de agradável odor. A seguir dirigiu-se o rei a Daniel, dizendo: em verdade, o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador dos mistérios, pois tu pudeste revelar este mistério. E o rei exaltou com dignidade a Daniel e o distinguiu de muitos e magníficos presentes, constituindo também governador de toda a província da Babilónia. Além de chefe supremo de todos os sábios da Babilónia, Daniel pediu então que o rei designasse Sidraque, Misaque e Abednego, aqui nesta versão, para a administração dos negócios da província da Babilónia. Entretanto, ele mesmo, Daniel, permanecia na corte do rei. Assim que de notar que Daniel, ele foi aqui recompensado. O rei, coitado, ele não tinha noção e até prestou aqui algum culto ao próprio Daniel, porque Babilónia é o lugar da idolatria. Tudo o que tem a ver com Babilónia, o sistema babilónico, o sistema que nós conhecemos neste mundo, é o lugar da idolatria. Os homens idolatram-se eles próprios. Os homens arranjam estátuas de tudo e mais alguma coisa e adoram as estátuas. Os homens adoram ídolos de música, ídolos de todo o tipo, de grandes heróis. Têm sempre os heróis. As pessoas focam-se nos falsos deuses, nos falsos ídolos,
em vez de se focarem em Deus. Este Nabucodonosor não era melhor, ele ainda iria aprender muito mais, embora ele tivesse reconhecido que o Deus de Daniel tinha algo de diferente. Daniel foi recompensado, mas, como vamos ver agora nos próximos capítulos, ele não se vendeu por ter sido recompensado, como outros profetas fazem ao longo da Bíblia e na atualidade. Então, este Daniel teve aqui uma revelação extraordinária para o tempo do fim, o sonho de Nabucodonosor. E fica aqui para nós este alerta e esta ligação com aquilo que está a acontecer nos dias de hoje. Temos que conseguir discernir na profecia, ligar a profecia àquilo que nós vemos. E é muito importante nestes últimos tempos nós sabermos o que está a acontecer. Não pela televisão, mas cruzando tudo. Vendo alguma coisa que dá na comunicação social tradicional, por outro lado, em partilhas, devemos aceder a tudo e cruzar tudo. E estar muito atentos. Precisamos de conhecer a profecia e conhecer o que está a acontecer no natural. Eu vou encerrar por aqui. Vou deixar-vos 2 livros que foram os últimos trabalhos que eu fiz. Por acaso falta aqui o das línguas, mas são 2 dos que eu acho mais importantes. Este foi o último trabalho que fiz, que tem a ver com o espinho de Paulo e com a carta de 2 de Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo. Deixo, podem consultar aqui no site, descarregar os PDFs gratuitamente, está tudo disponível gratuitamente e toda a informação do trabalho que eu tenho feito ao longo destes anos. Leiam o livro de Daniel. Se é a primeira vez que estão a ver este vídeo, vão ver os vídeos para trás e comecem a ler. Lê-se muito bem. É um profeta no Velho Testamento, só tem 12 capítulos e é muito interessante. Meditem e certamente Deus vos vai mostrar muitas coisas e cruzar com este mundo, coisas até que eu possa não ter referido aqui. Centrem-se em Deus e busquem a Deus. Não sejamos como este rei que estava só centrado nas coisas dele e nos ídolos dele e não conseguia perceber quão extraordinário é este Deus de Daniel, que revela não só os segredos, mas que tem um plano para este mundo, um reino eterno. Até ao próximo vídeo.